também caem nesse cenário. É uma percepção de que talvez o mercado vai passar por algum tipo de regulação ou algum tipo de fiscalização um pouco mais aprofundada depois de toda a situação envolvendo a FTX. Sam, portanto, condenado por 7 crimes, acusado de 7 crimes e tendo a sua condenação, podendo pegar 20 anos de prisão para cada crime cometido. Um duro golpe aí na FTX, mas claro, um passo interpretado como um passo importante para melhora no ambiente dos criptoativos. Bom, a gente vai seguindo por aqui na nossa programação. São 10 horas e 32 minutos. Chegou a hora da gente receber o Vitor Beirute, que é economista da Guide, para a gente debater vários assuntos aqui na nossa programação. Muito bem-vindo, Vitor. Obrigada pela sua presença. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui também. Obrigada. Vitor, primeiro, vamos trazer aqui, queria entender um pouco da sua leitura sobre o comunicado do Copom, deixando ali, acho que uma possibilidade, quando diz nas próximas reuniões ainda ter quedas na mesma magnitude. Queria entender como vocês enxergaram ali o comunicado, especificamente na questão de preocupação com o cenário ainda externo pesando também em relação a toda esta perspectiva, de um afrouxamento aqui monetário e também sobre a questão nossa do fiscal ainda sendo citada neste comunicado. Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que se a gente pegar o comunicado e comparar com o último comunicado, a gente teve poucas diferenças, algumas alterações bastante marginais de alta nas projeções de inflação do Copom, que também não vem como surpresa, porque foi mais ou menos o que aconteceu no Focus, então o mercado já esperava isso. Acho que de destaque mesmo, o que foi alterado foi a perspectiva externa, colocando um pouco mais de ênfase ali no comecinho do comunicado, para essa alta bastante vigorosa que a gente viu das taxas longas nos Estados Unidos. A questão da inflação está caindo, mas ainda de forma devagar lá fora, e acabou retirando também, que foi algo interessante, a perspectiva de menor crescimento para a China. De qualquer forma, mantendo aí um cenário um pouco mais desafiador para emergentes, e eu acredito que muito em linha com essa alta das taxas nos Estados Unidos, que acabou prejudicando muito as moedas emergentes contra o dólar, tá? Mas é uma questão muito pontual, o mercado olhando para diversos motivos por essa alta, inclusive oferta grande de títulos no leilão do Tesouro Americano, essa postura em cima do muro, eu diria, do Fed, que não subiu juros mais uma vez, mas também sinalizou que os juros devem se manter em patamar contracionista por mais tempo, e não descartou a possibilidade de mais uma alta no final do ano, apesar de que eu acredito que grande parte do mercado já esteja descartando essa alta e vendo esse patamar de 5,25 e 5,5 como taxa terminal. Não à toa a gente viu as taxas fechando essa semana, continuam fechando hoje, depois do payroll nos Estados Unidos, e isso está tendo um impacto muito positivo aqui, tanto no dólar como no DI. Então, acho que é um ponto de preocupação do Copom, mas que com uma melhora lá fora, a gente tende aí a ter um pouco mais de abertura de espaço para o Copom continuar cortando juros e até mais para frente acelerar esse ritmo de corte. Tá? Ao meu ver, o maior impeditivo para uma aceleração do ritmo de corte pelo Copom são as expectativas de inflação de longo prazo, que ainda não estão na meta de 3% do Copom a partir de 2025, elas estão estacionadas em 3,5%. Para 2024, a gente tem visto aí uma queda ainda bastante marginal, e historicamente a gente não vê o Copom acelerar ritmo de corte com as expectativas de inflação desancoradas, ou pelo menos elas têm que estar numa trajetória clara de convergência à meta do Copom. Tá? Então, acho que eu vejo isso como um principal ponto de atenção para uma eventual aceleração. O Copom repetiu isso novamente no seu comunicado, e o que pode ajudar esse movimento é justamente uma desinflação dos componentes mais cíclicos, tá? Então, inflação dos serviços e os núcleos de forma contínua e acelerada, uma desaceleração mais forte em direção à meta, saindo desse patamar elevado que a gente vê esses indicadores de inflação hoje, tá? Então, parece que está no caminho certo, se as coisas continuarem da forma que a gente espera, o Copom vai continuar com esse ritmo de corte de 0,5 pontos percentuais, mas tendo em vista essa incerteza externa, com essa forte volatilidade dos juros nos Estados Unidos, que acaba batendo bastante no nosso câmbio, nosso cenário base não alterou, a gente segue vendo
esses próximos cortes de meio ponto percentual, mas segue vendo a Selic caindo aí até o final do ano e em 2024 também, tá? Então é um movimento bastante positivo para o mercado de forma geral, e para o Copom a interpretação é essa, né? Vamos ficar atento ao que está acontecendo lá fora, dados de inflação por aqui, mas tudo mais constante, a gente deve ver o Copom seguir com esse ritmo de 0,5 pontos percentuais de queda na última decisão do ano, né? E aí fica a nossa expectativa de Selic final de 2023 ainda em 11,75% ao ano. Doutor, bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Queria fazer duas perguntas para você, mais ou menos linkadas, né? O Copom, por todo o cenário externo, todo o cenário doméstico também, questão fiscal, acabou contratando mais 2 cortes, né? Deixando no plural a questão lá de mesmas magnitudes, né? Do corte de meio ponto percentual. Então, contratou agora em dezembro e na próxima reunião também. Foi uma surpresa para você? E a primeira pergunta. A segunda pergunta seria: era isso que o mercado talvez estava esperando, juntamente com toda a movimentação do FONC, para ter, né, essa melhora no ambiente, como a gente viu na própria quarta-feira, o mercado disparando, hoje também tendo uma boa movimentação de alta? Foram os sinais, né, do FONC e do Copom que acabou trazendo essa melhora de percepção e que o mercado está aproveitando a partir de agora e deve continuar nesse ritmo? Bom dia. Eu acredito que assim, esse bom desempenho não foi apenas as sinalizações dos bancos centrais, tá? O próprio Copom veio bem em linha. Eu acho que não trouxe nada muito diferente do que o mercado esperava, então eu não acredito que seja o Copom que esteja fazendo muito preço. O Fed acabou ajudando marginalmente, no sentido de que o pouco que ele mudou no comunicado, né, e principalmente nas falas do Powell na coletiva de imprensa após decisão, foi para um lado um pouquinho mais brando, né, um pouquinho mais dovish, que a gente chama no mercado, fazendo com que o mercado, de fato, né, passasse a considerar essa taxa de 5,25 a 5,5, né, essa banda de juros nos Estados Unidos como a terminal nesse ciclo de alta. Então, acho que nesse sentido ajudou. Vale ressaltar também que ontem nos Estados Unidos a gente teve dados de produtividade e custo do emprego, né, com a produtividade aumentando e custo do emprego caindo aí na margem, no terceiro tri desse ano, né? Então são dados que acabam corroborando esse movimento de desinflação nos Estados Unidos, e aí isso tudo acabou corroborando, né? Tanto essa linha mais dovish do Powell, como esse dado um pouco melhor de custo do trabalho. Agora a gente teve o payroll também, que seguiu ajudando, né? Uma criação de vagas pouco menor do que o mercado esperava, né? Da aceleração firme com relação ao que a gente viu em setembro, uma taxa de desemprego que acabou subindo um pouquinho, né? O payroll, a gente tem duas pesquisas: a pesquisa domicílio, que pega a taxa de desemprego, e a pesquisa aos empregadores, que pega esse ritmo de abertura, né? O fechamento de vagas líquido no mês, e ambos vieram um pouco pior, né? Inclusive eu destaco essa alta aí da taxa de desemprego de 3,8 para 3,7, que é algo que o Fed leva bastante em consideração, tá? Então, a continuidade desse movimento de afrouxamento, né? Ainda está apertado, mas algum afrouxamento do mercado de trabalho, com essa sinalização do Fed, tende a aliviar um pouco, né? Esse movimento de alta dos juros que a gente tem verificado por lá, que tem sido aí o principal fator, né? O principal catalisador negativo para os mercados nas últimas semanas, né? Essa alta muito agressiva das taxas americanas acabou prejudicando o mercado de ativos de risco como um todo, e agora, com isso se desfazendo, né, mesmo que de forma gradual, a gente vê um respiro de mercado, né? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Essa confluência de fatores, com o fechamento das taxas por lá, favorecendo aqui o nosso câmbio, os DIs voltando a fechar forte, né? E aí a gente vê esse desempenho melhor dos nossos ativos de risco. Com relação ao fiscal, também vale levar isso em consideração, porque a gente teve, né, a entrevista a coletiva do Haddad, a gente teve as falas do Lula, de certa forma, relativizando a meta do novo arcabouço fiscal, né, de zerar o déficit para 2024. Eu acredito que, de fato, isso causou muito ruído, né, e tende a causar ruído, mas foi, de certa forma, exagerado, tá? Porque o mercado não espera, né, esse déficit zero ano que vem, tá? Não está nas projeções de mercado. E aí uma eventual mudança na meta, um eventual aumento na meta, que é provável, segundo o que está sendo sinalizado pelos ministros do governo, para 0,25 ou até 0,5, ainda está abaixo das projeções, né? Se a gente olhar até para o Focus, que está em torno de um déficit de 0,8 para o ano que vem. Tá? Então, se continuar mostrando uma melhora, apesar de um ajuste nessa meta,
eu acredito que parte desse ruído vai embora, né? Eu acho que foi muito exagero que a taxa abriu lá fora na última sexta-feira, no início dessa semana também, por conta dessas falas. E aí, naturalmente, né, com o mercado digerindo melhor esse movimento e até o governo conseguindo passar um pouco melhor o que vai ser essa meta, né? Claro, o baque é ruim, porque é uma alteração já numa meta colocada no novo arcabouço fiscal, né, que a sua criação já gerou ruído, mas uma meta de déficit primário menor, até bem menor do que o mercado está esperando hoje, né, nas suas projeções, não pode ter um impacto tão negativo como teve aí no final da semana passada, começo desse ano. Mas, claro, não deixa de ser aí o principal risco para esse cenário que a gente tem hoje, né, com o Copom derrubando juros, e esse cenário externo incerto, né, que com a estabilização, né, o alívio dessas taxas longas dos Estados Unidos, tende a se provar bastante favorável, né, que é o que a gente esperava com o início desse movimento de afrouxamento, tá? Mas como eu falei, olhando só para Copom agora, não acho que veio nada muito diferente do que a gente esperava, inclusive, né, não alterando o nosso cenário para as próximas decisões, que segue sendo aí cortes de 0,5 pontos percentuais. E aí eu repito aqui, uma mudança disso, na minha visão, vai acontecer só se a gente conseguir ver uma melhor convergência, né, uma queda maior das expectativas de inflação de longo prazo. Vitor, entendo aí seus pontos, mas ainda fico com uma dúvida, né? Em relação a essa questão do fiscal, mesmo o mercado já não acreditando, né? O mercado já colocava ali realmente esta possibilidade de um déficit de 0,7, inclusive, muitas casas colocavam até ali 0,7, 0,8. O mercado em si realmente não estava acreditando no déficit. Ok, mas quando você fala exagerado, será que não fica também uma leitura, né, de uma tolerância que se cria em relação a não cumprimento da meta, né? Quando a gente viu especificamente, a gente sabe que a confiança ela está muito associada ali em relação às expectativas, né? Não desancoraria exatamente as expectativas nesse sentido de que o mercado o governo fica uma meta mais frouxa no sentido de gastar mais, com essa possibilidade de gastar cada vez mais? Então, o que eu falei, o baque de expectativa, né, o negativo, é justamente porque a gente viu o arcabouço ser criado agora, e antes da liberação do orçamento, né, eles vão começar a montar o orçamento para o ano que vem, já começou a gerar ruído, né, esse déficit de 0 vai ser impraticável, para o governo apresentar um orçamento que vai entregar é inviável, né, como eu falei, o mercado já esperava isso, então, naturalmente, isso vai gerar um ruído muito forte. Né, o que eu digo como exagerado foi nas 2 sessões, né, inclusive logo depois que o Lula falou, a gente teve uma abertura aí de 30 pontos das taxas intermediárias, simplesmente por uma fala, né, sem nenhuma explicação e nada concreto de que isso ia acontecer. Né? Claro que a gente está vendo um processo que é negativo, né, sempre que você tem esse afrouxamento da meta, isso vai ser levado como negativo, mas como eu falei, dado que o mercado não acreditava nessa meta, era uma meta extremamente ambiciosa, e muito ligada também a um aumento de receita, que por si só já traz muita incerteza, né? Quando você fala em cortar custo, é algo que você consegue fazer na prática, né? Aumento de receita não vai depender só de você, né? Você pode até aprovar algumas medidas, mas depende muito também de crescimento da economia, ou seja, uma piora do crescimento da economia mundial, tem impacto também aqui dentro, né, na arrecadação, então são coisas que o governo não consegue controlar. Tá? Então, desde o momento da apresentação dessa meta, que tem aí como grande protagonista esse aumento de receita, o mercado já ficou bastante cético. Tá? Então, naturalmente, essa mudança é negativa como foi. Né? Eu digo exagero na força do movimento, tá? O impacto em todos os nossos ativos, sendo que se subir, né, para 0,25, apesar de poder gerar esse baque de confiança, o Haddad tem reforçado, né, que o governo vai seguir a meta que for estabelecida, e esses 0,25 ainda são bem menores aí do que o mercado tem como cenário base hoje. Tá? Então, acho que não deixa de ser uma meta positiva. É claro que a alteração gera aí desconfiança, principalmente por a gente acabar de mudar a regra fiscal novamente, né? Depois de um teto de gastos que foi modificado algumas vezes, né, para tentar acomodar as necessidades do governo, mas o que eu falei, né, eu vejo aí como um certo exagero pelo que foi apresentado e pelo que aconteceu, tá? Não deixo de reforçar que é um risco importante, né, o fiscal, o governo ir em busca desses déficits menores, para justamente passar essa visão de uma dinâmica não explosiva, né, da dívida para o mercado, que é basicamente isso
que ele vai precisar ver para continuar alimentando, né, a expectativa mais positiva com relação à nossa economia e, consequentemente, os nossos ativos de risco, tá? Então, por exemplo, eu até atribuo uma melhora, essa melhora boa que a gente está vendo dos DIs, da Bolsa, até do câmbio. Uma parte é a melhora que a gente está vendo lá fora, né, esse fechamento de taxas e dólar mais fraco, mas também a reversão de um certo exagero, né, do movimento que a gente viu com essas falas final da semana passada e início dessa semana. Ô Vitor, e aí nesse ambiente, né, que você atribuiu os pesos a essa melhora no ambiente, talvez ele, na sua visão, se prolongue nesse finalzinho de ano, no chamado rally de fim de ano? Você acredita que a gente possa ver essa melhora, inclusive nos ativos mais sensíveis aí, a juros e inflação, que acabaram sendo até um pouco mais pressionados nos últimos tempos por conta ainda dessas incertezas? Talvez a gente veja esse rally de fim de ano, na sua visão? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que os fundamentos têm apontado para isso. Quando a gente teve lá ali no, se não me engano, foi maio ou até abril, que aí sim o mercado começou a precificar com mais certeza que o juro iria cair em breve, né? A gente viu um fechamento das taxas, acabou se concretizando em agosto, mas a gente viu um movimento positivo na medida que o mercado já foi caminhando para isso, né? E aí a gente viu esses papéis, né, desempenhando bem, e a tendência era que isso continuasse, mas aí ocorreu esse salto, né, das taxas lá fora, né, os Estados Unidos ainda subindo os juros lá fora, sinalizando que poderia subir mais. Toda essa questão técnica também, que acabou catapultando as taxas lá fora, acabou prejudicando o câmbio, acabou prejudicando os DIs e aí, consequentemente, esses papéis mais sensíveis às taxas de juros. Ou seja, vendo alguma estabilização maior, né, uma volatilidade menor do mercado de juros nos Estados Unidos, né, ou até algum alívio como que a gente está vendo, a tendência, né, com o Banco Central continuando a derrubar os juros, é que esses papéis sim mostrem uma melhora, né, e consigam levar aí o Ibovespa para fechar esse ano em tom mais positivo. Maravilha, Vitor, quero agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente, fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, pessoal, um prazer mais uma vez. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Vitor Beirute, economista da Guide, trazendo visões sobre economia aqui pra gente. São 10 horas e 48 minutos. Vamos direto para mais um giro do nosso mercado. Agora com ele, Maurílio Goldner, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Maurílio. Para você também, Paula. Bom dia para o Felipe. Bom dia para todos que estão acompanhando a programação da BMC News nesta sexta-feira. Um dia para a Bolsa de Valores de altas seguidas. Agora há pouco estava na máxima diária, passando dos 118 mil pontos.